Oi, minha amiga. O segundo capítulo fala a intimidade que gera acesso. E é justamente nesse lugar de intimidade com o Pai que Ele irá nos revelar tudo aquilo que, ao estar afastada dele, nos faz perder a visão. Talvez falas errôneas, posturas, talvez comportamentos que não condiz com a pessoa que o Senhor te criou para ser. E é justamente nesse lugar de intimidade que o Pai vai revelar para você quem você é nele. E muitas das vezes somos tendenciosas a achar que para estar perto do Pai, para ter intimidade com o Pai, devemos deixar de ter atitudes que tínhamos. Por exemplo, Letícia, eu bebo, eu ainda não estou preparada para me relacionar com o Senhor. Letícia, eu fumo. Letícia, eu falo muito palavrões. Falo muitos palavrões ou palavras inadequadas, às vezes é grossa, impaciente. Não sei. Não sei o que você carrega aí agora que não condiz com a identidade que o Senhor colocou em você. Mas de uma coisa eu sei. É na caminhada com o Pai, é na intimidade com Ele, que Ele nos fala quem somos nele e Ele mesmo nos ajuda a mudar. No segundo capítulo, eu vou falar de Maria Madalena, uma mulher que foi liberta de 7 demônios. E é justamente na intimidade com o Pai, em ter se aproximado dele, que ela foi liberta. Ela não esperou estar liberta, foi na intimidade, no relacionamento com Jesus que ela foi liberta. E muitas das vezes vamos acreditar que para andar com o nosso Pai temos que ter um checklist de atitudes a serem tomadas, posturas a ter. Há um padrão que a gente cria, até mesmo por conta da religiosidade, que nos faz acreditar que para caminhar com Jesus precisamos ter um padrão que a sociedade diz que é o padrão a ser seguido. E não é por aí. É na intimidade com Jesus, no relacionamento com Ele, na busca genuína que Ele aos poucos vai nos libertando. Aos poucos o próprio Espírito Santo vai nos convencendo que aquela fala não combina mais conosco, que aquela atitude não faz mais parte da nossa vida. Porque às vezes desenvolvemos características, posturas que parecem ser normais, mas não são normais. Mas com Ele vai nos pontuar tudo aquilo que precisa ser mudado. Quando eu decidi me relacionar com o Senhor, e foi na intimidade que Ele começou a falar comigo, o que não cabia mais, o que era a hora de mudar. E foi leve, acredite, é leve. É fácil? Não é fácil. Tudo requer um posicionamento, uma decisão. Mas foi a melhor decisão que eu tomei. Porque ali, na intimidade com Ele começou a me apresentar a eu mesma. Porque chega um certo período na nossa vida que a gente se perde de nós mesma. Porque uma mulher que ela não tem identidade, ela não sabe nem mais o que ela gosta. Para ela, o tanto faz é uma decisão. Para ela, o tanto faz é um caminho. Por quê? Porque ela se perdeu dela mesma. Ela deixou pessoas acessarem seu coração. Ela deixou as feridas tomarem conta dela. E por conta disso, as marcas do passado, as marcas de uma vida errônea, de tudo aquilo que vivemos sem estar no centro da vontade do Senhor, nos faz nos perder de nós mesmas. Mas só na intimidade com o Senhor que há liberdade. Só na intimidade com o Senhor que há cura. Talvez você se olhe e você fala assim, mas você não sabe o que fizeram comigo? Você não sabe o que aconteceu comigo para você estar falando assim, Letícia. E de fato eu não sei e nem preciso saber. Mas o Senhor sabe e Ele está aqui hoje te convidando a ter uma intimidade com Ele, ter uma vida de relacionamento, uma vida de entrega, uma vida constante com Ele. Que no caminho Ele vai te curando, no caminho Ele vai te libertando. E acredite, não ache que a vida de intimidade com o Senhor é algo que você começou hoje e amanhã você vai estar liberta de tudo. Não, é um processo. Talvez hoje o que você precisa se libertar é do álcool. E aí hoje você não bebe, mas amanhã você volta a beber, mas sábado você volta. É no caminho que Ele vai te libertando. Talvez hoje você é impaciente, você é grossa. E se permita viver o processo na medida que o Senhor vai te colocando em cada nível dele. Porque às vezes achamos que estar com o Senhor é agora eu vou mudar.
Amém. Tem pessoas que conseguem mudar radicalmente, mas outras não. Outras vão vivendo o processo, mas se permita estar aberta a ouvir a voz do Pai e discernir o que Ele quer que você muda nesse momento. Para umas vai ser a forma que fala, para outras vai ser a forma reativa de ouviu, já vai reage e já vai agredindo todo mundo com as palavras. Outras vai ser a falta de submissão, a impaciência, a grosseria. Porque quando ele libertou Maria Madalena, não foi só dos demônios, mas foi das feridas, porque aquela mulher era rejeitada pela sociedade. Uma mulher impura que não podia estar pelas ruas, não podia estar com ninguém, porque ela era vista como uma mulher indigna de estar na sociedade. Quantas marcas Maria Madalena carregava naquela época? Muitas, muitas marcas. Mas você vê que o Senhor é um Deus tão amável, tão generoso, tão pai, tão amigo, que ela foi a primeira a proclamar: Jesus vive, quando ele ressuscitou. A improvável, que para muitos não servia para nada, se tornou provável para o Senhor. Era provável para o Senhor. E foi ela que ele usou para dizer para todos: Jesus vive, no terceiro dia após ele ressuscitar. Então, a sua história pode ser a história mais pesada da sua família. Uma história ruim, errônea, que você às vezes tem até vergonha de expor. Mas toda essa história o Senhor transforma no lindo testemunho para curar novas pessoas, para glorificar o nome dele através da sua vida. Então não tenha nada que possam ter feito com você ou nada que você tenha vivido que não é suficiente para que o Senhor transforme. Nada que você tenha passado na sua vida, nada do que você esteja fazendo é maior do que o sangue de Jesus derramado naquela cruz. É possível ser liberta, curada, transformada, mas precisamos ter um posicionamento e uma decisão que mostre para o mundo espiritual que queremos e acreditamos naquele que morreu na cruz para nos dar vida, vida eterna, vida abundante. Talvez hoje você só consiga olhar seus erros e olha com um olhar de tristeza, com um olhar de raiva, um olhar de não pertencimento, um olhar de arrependimento por você não ter feito diferente. Mas acredite, estar nesse lugar de arrependimento, nesse lugar de se mutilar, não vai mudar a sua vida. O que muda a nossa vida é uma decisão de caminhar junto com Ele. O que muda a nossa vida é estar convicta que Ele, no nosso barco, pode até haver tempestade, mas Ele não perdeu o controle de nada, exatamente nada. Ele perde o controle. Então hoje é um convite de amor para você. Não basta só estar decidida a caminhar com Ele. Você precisa estar decidida a se relacionar com Ele. É que é nessa vida de intimidade, de relacionamento, irá gerar acessos que sem essa intimidade você não tem acesso liberado. É justamente o acesso no mundo espiritual, justamente acesso em coisas que você precisa fazer, que só o Senhor te libera para fazer. Só Ele pode te falar, só Ele pode confirmar no teu coração, ao ponto de você mudar e as pessoas não mais reconhecerem você, porque é o Espírito dele que habita em você, que te transforma, te renova, te faz uma nova mulher. Não é impossível. Dói. Vai ter dias que você vai falar assim: ai Senhor, eu tô cansada. E tá tudo bem. Nada como um dia após o outro. Mas você precisa estar decidida que você não abre mão dele, porque ele nunca abriu mão de você. Mesmo quando ele teve os maiores motivos do mundo para abrir mão de mim e de você, ele ainda assim não abriu mão de nós. Ele ainda assim morreu naquela cruz para nos dar vida. E isso é lindo, só Ele pode fazer. Há uma mudança a ser tomada, há uma mudança a ser realizada, há um novo nível de promessa a ser vivida, há um novo nível de mentalidade. À medida que temos intimidade com o Senhor, Ele vai nos reposicionando e nos colocando cada vez mais sobre outro nível. É como se fosse uma prova. Eu passei nessa, eu estou aprovada, Ele me capacita a entrar em outro nível. E por aí vai. Até que Ele venha, cada hora Ele vai tratar uma demanda em nossa vida. Mas a gente precisa estar convicta que sozinha a gente não consiga. E não consegue. Só com Ele conseguimos viver
tudo que Ele tem reservado para nós. Só com Ele conseguimos desfrutar da totalidade da promessa que Ele tem para nós e da totalidade de sermos nós mesmos. Porque estar distante dele, às vezes você vive uma parte de você. E Ele está lá em cima te olhando e falando: minha filha, se você soubesse com quanta perfeição eu te criei, o quão doce eu te formei, o quão amada você é para mim. Talvez você não vai ter a validação da terra, talvez você não vai ter um apoio dos seus pais, do seu marido, dos seus filhos, talvez a sua vida está uma bagunça e você está cansada, já não aguenta mais, já não sabe nem mais o que fazer. E Ele está te olhando com um olhar de amor, um olhar de cuidado, um olhar de misericórdia, querendo que você entenda, é uma decisão. Fique certa de que aquilo que Ele vai fazer na nossa vida, Ele vai fazer, na verdade já está até pronta. Mas muitas das vezes Ele quer um posicionamento, uma decisão de mostrar para o mundo espiritual que eu sou dependente, que sem Ele é impossível eu ter acesso em lugares que só Ele poderia me colocar. Sem Ele eu não vou conseguir entender o que Ele quer de mim, o porquê Ele me formou, como é que Ele me formou. É só no lugar de intimidade com o Pai. E acredite, é o melhor lugar que possamos estar. É nesse lugar aí que você libera o perdão. É nesse lugar aí que você se perdoa. É nesse lugar aí que você começa a se ver diferente, que você começa a se sentir amada, validada, única, especial. É justamente nesse lugar. Porque é só nesse lugar que Ele revela para você mesmo quem você é. É justamente nesse lugar que Ele revela para você que você não é um erro. Você é escolhida, é amada, é herdeira, é co-herdeira. É a menina dos olhos do Senhor. É justamente nesse lugar que Ele não está aí para te apontar, para dizer quem você foi. Ele está justamente nesse lugar para dizer quem você é e aonde Ele vai te levar. Mas Ele precisa que você tome uma decisão. Porque não adianta Ele falar, porque falar Ele fala. Mas a falta de intimidade não nos faz ouvir. Ele fala conosco. Mas às vezes estamos no ativismo, na correria, nas demandas do dia a dia. E a gente deixa sempre Ele para o segundo plano. E Ele está falando e não ouvimos. Porque a falta de intimidade nos faz ficar distante dEle. Ele não tem filhos preferidos, mas Ele tem os filhos mais achegados. Aquele que para ouvir sua voz. Aquele que para se derramar diante dEle. Talvez você já está até cansada de desabafar com pessoas e achando que vai ter a cura, achando que vai ter a direção, achando que vai ter a palavra que vai virar a chave. Às vezes você faz cursos, às vezes você tem atitudes, às vezes você faz de um tudo achando que agora eu vou descobrir o porquê que eu vivo assim. Mas é só com Ele que você vai descobrir. Não há ninguém que possa virar uma chave a qual só o Senhor tem essa chave para virar na tua vida. Não há ninguém que vai te falar uma palavra milagrosa. Só na intimidade com Ele, Ele vai te dar acesso a lugares que pessoas não poderiam te dar. E é justamente nesse lugar genuíno que você vai se encontrar. Você vai ver essa mulher linda, maravilhosa que você é. Que às vezes ouve tantas coisas que não condizem ao seu respeito, tantas coisas que dói, que sangram na tua alma. E às vezes você só queria se sentir amada, beijada, única. Às vezes você tá aí e você só queria um abraço, um beijo. Às vezes você só queria ouvir um eu te amo e parece que isso é tão distante para você. Parece que tudo ao teu redor você só vê ruínas. Nada para você parece que vai para frente. Mas hoje Ele está aqui com convite de amor, dizendo para você: filha, eu não desisti de você. Eu estou aqui, esperando você ter uma intimidade comigo para te dar um acesso que eu sempre separei para você. Não se esqueça, na intimidade com Ele teremos acessos, e esses acessos são únicos, reservados para cada uma de nós. Beijo, amo sua vida, tô aqui segurando sua mão. E até o 3º capítulo.